Olá, o meu nome é Priscila Aidar e eu estou aqui para te apresentar o meu clube de leitura, o Entre Sapatos e Livros, que é um clube de leitura para mulheres 100% online. Nele, nós lemos clássicos da literatura mundial em uma perspectiva cristã. Eu percebi que muitas mulheres da minha geração até têm interesse em ler livros que estejam além dos teóricos e técnicos, mas grande parte delas não sabe por onde começar, não vê propósito neste tipo de leitura, tendo ainda dificuldades em trazer para a vida real o que leem na ficção. Criei o Entre Sapatos e Livros com o intuito de auxiliá-las nessas dificuldades. É importante dizer que eu enxergo o mundo sob uma cosmovisão cristã e não poderia deixar de tê-la também em minha visão literária. Por isso, o meu clube é para mulheres que acreditam na Bíblia como o maior de todos os livros e como palavra de Deus, como ponto de partida para enxergar e interpretar o mundo em que vivemos. As mulheres que amam literatura e não são cristãs são também bem-vindas no nosso clube, mas é necessário que estejam cientes de que os óculos que utilizamos para interpretar o que lemos são os do cristianismo. Deixo isso claro para que não haja equívocos futuros. O Entre Sapatos e Livros tem pouco mais de um ano e já somos mais de 150 mulheres fazendo parte disso. Muitas de minhas alunas acharam que não conseguiriam acompanhar algo assim, mas literalmente pagaram para ver. E digo, sem medo de errar, que todas elas se surpreenderam e cresceram muito com o clube. Leia os depoimentos que estão espalhados aqui pelo site e assista também a outros, se puder, é claro. Agora eu quero te contar um pouquinho da minha história. Pode ser que você se identifique com ela e entenda a importância desse clube de leitura na minha vida e de tantas outras mulheres. Eu sempre amei os livros. Desde que fui alfabetizada, tive-os como minha melhor companhia. Lembro-me de abandonar brincadeiras com meu irmão e primos para ficar lendo. Perguntava o significado das palavras desconhecidas aos adultos e fiquei felicíssima quando ganhei de presente, aos 9 anos, um grande dicionário. Era um Aurélio enorme e pesado e até hoje ele é utilizado aqui em casa como fonte de pesquisa. Eu era insaciável. Já na antiga quinta série, hoje sexto ano, comecei a frequentar a biblioteca da escola. E por não ter quem me guiasse, pegava emprestados os livros cuja capa me agradavam. Foi assim que aleatoriamente li meu primeiro clássico, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Este é um livro sombrio, com um enredo forte e não recomendado a crianças, mas mesmo assim fiquei encantada. Soube ali que a boa literatura me acompanharia por toda a minha vida. Porém, sentia muita falta de alguém que me mentoreasse por aquele caminho desconhecido e tão cheio de opções. E essa sensação me acompanhou por vários e longos anos. Na época do ensino médio, eu já escrevia relativamente bem e tinha um conhecimento literário acima da média para minha idade, mas sonhava com uma lista de clássicos para ler, algo hoje tão facilmente encontrado na internet. E sonhava também com alguém que pudesse me explicar o que não estava patente nas obras. Uma vez recebi no ônibus um panfleto de uma escola de redação. E na propaganda, eles prometiam ajudar o estudante com leituras guiadas de clássicos. Tive muita vontade de me matricular. Não com o intuito de aprender a escrever, mas de poder ter aulas exclusivas de literatura. Minha família não tinha condições de pagar para mim um curso assim, e eu nem cheguei a cogitar a matrícula, mas guardei o panfleto por meses. Certamente, as tais aulas guiadas de clássicos não seriam como eu sonhei, e pode ser que eu tivesse me frustrado mais uma vez. O momento de ir para a faculdade chegou e resolvi estudar direito, porque todos diziam que era um curso para quem gostava de ler. Mas eu me decepcionei, aquilo não me atraía. Passei para o vestibular em letras na Universidade Federal de Uberlândia e fiz a minha matrícula despretensiosamente.
Eu era aluna de 2 cursos superiores diferentes, mas eu me apaixonei por aquela licenciatura e abandonei os planos de uma carreira jurídica. Assumi a literatura como possível fonte de renda. Eu daria às pessoas aquilo que nunca tive. Após me formar, passei um período na Inglaterra trabalhando e estudando inglês. E quando voltei, fui aprovada no mestrado em literatura na mesma universidade em que havia me formado. Contudo, precisava trabalhar. E só encontrei oportunidades como docente de língua inglesa, devido à experiência internacional. E o sonho de uma carreira na literatura, apesar do mestrado, foi se tornando cada vez mais distante. Construí uma carreira sólida como professora de inglês e cheguei a dirigir uma escola, mas a literatura continuava pulsando em mim. Casei-me e mudei de cidade. Cheguei a um lugar onde as portas de trabalho, providencialmente, acabaram fechando-se para mim. E no meio de tudo isso, uma nova Priscila nasceu. Continuei lendo, agora com mais tempo. Não estava trabalhando. E mais foco também, pois a maturidade intelectual ajudou muito nesse último item. Conheci pessoas incríveis na internet que me mostraram um novo caminho a respeito da vida familiar, da política, da relação com os livros e até mesmo da religião. Reconciliei-me com Cristo, restaurando uma fé antes fria e adormecida. Perdi o medo de ter filhos, compreendi melhor o mundo em que vivia e descobri que a literatura, a qual amei instintivamente desde a mais tenra infância, havia sido fundamental na formação do meu caráter e da mulher que eu havia me tornado. Embora eu tenha passado boa parte do tempo tateando em busca de mentores, nenhum esforço havia sido perdido e eu agora estava pronta para mentorear pessoas com buscas parecidas com as minhas. Orei por um bom tempo pedindo orientação de Deus. Eu sabia que Ele queria que eu trabalhasse com mulheres, mas não sabia exatamente como. Em um insight, percebi que um clube de leitura de clássicos 100% online era o que deveria ser feito. A ideia era ler clássicos da literatura mundial sob uma cosmovisão cristã. E assim, no final de 2019, nasceu o Entre Sapatos e Livros, clube de leitura para mulheres. A princípio, pensei que poucas pessoas se interessariam pelo clube, já que nem todo mundo percebe a importância da literatura na vida real. Mas fui em frente. Hoje somos mais de 150 mulheres lendo juntas livros clássicos e conversando sobre eles, usando como base um ponto de vista cristão. Se eu sonhava em ser mentoreada, hoje faço este trabalho com muito amor e dedicação. Não como uma mestra intocável que dá instruções do alto de sua sabedoria, mas como alguém que está sempre em busca de novos aprendizados e que de leitora solitária passou a ter novas amigas e companheiras de leituras. A leitura de ficção, ao contrário do que muitos acreditam, não nos afasta da realidade. Ela, na verdade, nos aproxima e nos dá a possibilidade de conviver com tipos humanos com os quais jamais teríamos oportunidade em nossa vida cotidiana. Estes tipos nos ensinam, nos exortam, nos auxiliam e nos modificam. Eles nos ajudam a amadurecer, ampliam nosso imaginário e fazem de nós pessoas melhores. Muitas pessoas compreendem a literatura como um mero entretenimento e por isso não extraem dos livros que sobreviveram ao tempo e às mudanças culturais tudo o que eles podem entregar. O meu trabalho é pegar minhas alunas pela mão e guiá-las nessa jornada. Para isso, eu monto literalmente um guia de leitura para cada livro estudado. Ele traz informações sobre o autor e a época em que o livro foi escrito, o contexto histórico, a escola literária e curiosidades também sobre a obra. Além disso, aulas são disponibilizadas semanalmente sobre capítulos previamente selecionados e cada aluna pode assisti-las logo depois de ter lido. Já na leitura dos primeiros capítulos de uma obra de ficção,
Sendo auxiliada por mim e pelas outras alunas, a assinante já percebe o quanto aquilo pode ser útil para o seu amadurecimento e sua vida de uma maneira geral. Estamos em abril de 2021. Se você entrar agora no nosso clube, terá acesso a mais de 120 aulas sobre 7 obras diferentes lidas ao longo do ano anterior e deste. Além disso, os guias de leitura de cada um desses livros continua disponibilizado na plataforma digital utilizada por nós. Estarei sempre disponível para tirar as dúvidas que forem surgindo. Em 2020, a temática da esposa foi o nosso foco. E 2021 está sendo o ano da mãe. Você pode escolher entre ler com o grupo o livro da vez ou optar por quaisquer outros dos que lemos ano passado. Eu sei que você deve estar pensando que tudo parece muito bacana, mas que será impossível para você conseguir tempo para tanto. Eu entendo. Eu sou mãe homeschooler de 2 meninas de 4 e 2 anos. E estou grávida do meu 3º filho. Tenho casa para administrar, marido para cuidar e amar, o clube e minhas alunas para atender, além das demandas de estudo sobre outros assuntos que não podem ser deixadas de lado. É muita coisa, mas mesmo assim é possível. Basta um pouquinho de organização e força de vontade. Minhas alunas têm um método simples e que tem ajudado-as muito a estar em dia com as leituras. Elas colocam o timer para 15 minutos e começam a ler. Leem sem parar por este tempo irrisório e conseguem finalizar 1 ou 2 capítulos em 2 dias. Não é incrível? Você também pode pensar que a literatura de ficção não lhe trará tantos benefícios quanto livros teóricos sobre educação, vida cristã, algo relacionado à sua profissão ou quaisquer outros assuntos. Estou aqui para te dizer que não é bem assim e que a literatura é essencial para que você compreenda melhor a vida e o mundo em que vive. É preciso enriquecer o nosso imaginário para viver melhor. É preciso ampliá-lo, modificá-lo, corrigi-lo dos anos em que andou sendo deturpado por novelas e filmes de qualidade duvidosa. Sem um imaginário bem treinado, enxergamos a realidade de maneira míope. Pode parecer contraditório, mas o fato é que a imaginação e a vida real caminham de mãos dadas. E só quem treina corretamente aquela pode viver esta em sua plenitude. A literatura, como eu já disse antes, nos dá a possibilidade de conhecer tipos humanos possíveis. Algo que o dia a dia ordinário não nos entrega, pois ele forçosamente faz-nos conviver apenas com um número limitado de seres humanos. Normalmente, muito parecidos conosco em termos de nacionalidade, cultura, classe social e religião. Com a literatura, este número pode tornar-se incontável, a ponto de aprendermos a ler o próximo com muito mais empatia e generosidade. Ela nos ajuda a parar de medir o outro com nossa própria régua. Nos ensina que há inúmeros modos de vida, diferentes formas de se enxergar o humano, possibilidades infinitas de se viver na Terra, embora sejamos, de maneira geral, todos iguais. Eu gosto de exemplificar o imaginário humano da seguinte forma. Se alguém fala maçã, você logo busca a imagem de uma maçã no seu imaginário, na memória, pois conhece uma maçã. Se falam canguru andando de bicicleta, você consegue criar essa imagem em sua mente, usando elementos da memória, pois conhece canguru e conhece bicicleta. O problema é que tendemos a colocar a faculdade da imaginação em um lugar menor da escala de valores, abaixo do raciocínio e das emoções. Acontece que isso é um erro. Nunca agimos sem antes imaginar. E se o nosso imaginário for formado apenas por maçãs e cangurus andando de bicicleta, ele é excessivamente pobre e limita nosso poder de ação no mundo. A vida ordinária só nos dá maçãs e cangurus andando de bicicleta. Quando precisamos agir fora da caixinha, a falta de imaginação nos paralisa, pois não conseguimos fazer o que não conseguimos imaginar. É aí que entra o trabalho essencial da literatura.
Ela apresenta novas e variadas possibilidades de imagens que farão de nós pessoas mais inteligentes e com maior poder de ação no mundo. Minhas alunas entenderam isso e têm se tornado leitoras cada vez mais maduras e intelectualmente fortalecidas. É só ler seus depoimentos. Além do guia de leitura e das aulas, a cada fim de mês temos como bônus um encontro virtual para conversar sobre o livro da vez. Temos também 2 grupos do Telegram, acessados apenas pelas assinantes. Em um deles, conversamos só sobre o livro que estamos lendo e também sobre as aulas. No outro, falamos de tudo o que interessa ao universo feminino e vamos desde criação de filhos até receitas funcionais. Tornamo-nos amigas, quase uma família. Tudo isso você recebe online, sem precisar se deslocar para ter encontros presenciais. Temos assinantes que vivem em diferentes lugares do mundo e desfrutam de tudo isso, mesmo a milhares de quilômetros de distância. O preço? Apenas R$ 28,94 por mês. É menos do que você pagaria para fazer pé e mão no salão ou na compra de uma blusinha de qualidade duvidosa. É muito pouco diante de todo o conhecimento que você irá adquirir e que continuará sendo seu pelo resto da vida. Fora que você poderá repassá-lo a seus filhos e a outras pessoas a seu redor. Agora não falta mais nada. É só clicar no link de inscrição e tornar-se minha aluna por 1 ano. Tenho certeza de que não se arrependerá e que renovará sua assinatura ano que vem. Porém, se houver alguma decepção e o clube não for aquilo que você pensava, há uma garantia de 7 dias para que você receba sem custos todo o seu investimento de volta e cancele a assinatura. Simples assim, sem enganação e sem letras miúdas no nosso contrato. É clicar e começar. Vamos? Muito obrigada pela paciência de me ouvir até aqui e por confiar no meu trabalho. Espero que estejamos juntas em breve no Hotmart e no Telegram. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.